Queremos estender boas-vindas a todos os nossos queridos irmãos, amigos, estudantes que se achegam até nós para mais esta reunião. E como de costume, nós vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus. Convidamos então todos aqueles que puderem a ficar de pé, que assim o façam. Vamos entoar o cântico de número 10. A Jeová vou agradecer. É baseado em Salmo número 145, verso 12. Vamos ouvir a introdução e cantarmos todos juntos o cântico 10 e depois ouviremos a oração pelo irmão Geraldo Camargo. A excelente reunião que nós teremos hoje vai destacar bastante a respeito da sabedoria de Jeová. Já em Tesouros da Palavra de Deus, dê valor à sabedoria de Jeová. Em Joias Espirituais, responderemos essa pergunta: como sabemos que a descrição da Bíblia a respeito do ouro que o rei Salomão tinha não é exagerada? E depois os irmãos também poderão dar os seus comentários em pontos interessantes que acharam da leitura semanal. Faça seu melhor no ministério, nós veremos o vídeo da primeira conversa e depois as irmãs farão a demonstração de como que nós podemos fazer em nosso território. Em nossa vida cristã, encontre conselhos práticos para o dia a dia no site jw.org. Como que nós podemos fazer pesquisas lá? Em necessidades locais, nós teremos um tema falado pelo irmão Adriano, como você vê os campos. E depois iremos concluir com o estudo bíblico de congregação. O irmão Braz, então, irá começar com Tesouros da Palavra de Deus. Dê valor à sabedoria de Jeová. Você dá valor à sabedoria de Jeová? A sua presença a esta reunião mostra que você quer aprender sobre Jeová, né? Mostra que você dá valor à sabedoria divina. Que bom, porque através da sabedoria de Jeová, nós somos capacitados por Ele para realizar a sua vontade. Lá no passado, Jeová, Ele deu grande sabedoria ao seu rei Salomão. Salomão tinha uma sabedoria extraordinária que chamou a atenção de todas as pessoas na terra. Vamos ver em nossas Bíblias esse relato? Está em 1º livro dos Reis, no capítulo 10. 1º dos Reis, capítulo 10, os versículos de 1 ao 3. A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová. Por isso, ela foi pô-lo
à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva impressionante, com camelos, carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar a ela. Percebeu nesse relato a impressionante sabedoria desse rei? Essa sabedoria foi dada por Jeová a ele, né? Jeová o capacitou a ser tão culto como ele era naquela época. Essa rainha, a rainha de Sabá, ficou sabendo desse conhecimento fora do comum que Salomão tinha e viajou uma grande distância para podê-lo conhecer melhor e, como diz o relato, pô-lo à prova, né? Com perguntas difíceis. A palavra grega ou hebraica usada aqui, ela se refere a enigmas. Então, será que essa rainha viajou uma grande distância simplesmente para colocar Salomão à prova por meio de enigmas, por meio de um jogo? Não era essa a intenção dela. Ela queria realmente saber a profundidade do conhecimento de Salomão. Para isso, ela usou perguntas difíceis. Essa palavra hebraica, ela também pode se referir a assuntos sérios. Então, provavelmente, ela fez muitas conversas difíceis com Salomão. Mas o relato diz que nenhuma delas era difícil demais para Salomão. Salomão conseguiu explicar todas elas com facilidade. Então, aí mostra a profundidade do conhecimento de nosso Deus Jeová, né? Que Ele pode capacitar seus servos da forma como Ele deseja. Tudo aqui também, ela ficou impressionada com a construção daquele palácio, né? Tudo que havia naquele palácio era de forma impressionante. Isso chamou muito a atenção daquela rainha. Tudo naquele palácio chamava a atenção por sua beleza, por sua sabedoria, até mesmo nos pequenos detalhes. Notem os versículos agora, 4 e 5. Os versículos 4 e 5. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros, e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. Percebeu como a rainha reagiu? Ela ficou impressionada com a sabedoria que Jeová deu a Salomão. Mas notou a expressão no final do versículo 5? Diz que ela ficou sem fala. Então, alguns dão a entender que essa frase diz que ela ficou sem fôlego. Ela ficou tão impressionada que ela ficou sem fôlego diante de tanta beleza e tanta sabedoria. Já um erudito vai além. Diz que esse termo pode indicar que a rainha desmaiou, de tão impressionada que ela ficou com a sabedoria e a beleza das construções de Salomão. Isso nos mostra a grandeza, então, de como Jeová pode nos preparar, como Jeová pode nos capacitar. Também o relato diz, agora nós podemos ver, aqui nos versículos 6 a 8, o que aconteceu a seguir. Então ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade. Mas só acreditei no que ouvi, depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade. O Senhor superou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os seus homens, e felizes são os seus servos, que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria.
Então aqui a rainha demonstra toda a sua admiração, todo o quanto ela havia ficado impressionada com a sabedoria daquele rei. É interessante que ela não diz que os servos de Salomão, eles eram felizes porque estavam cercados de tanta riqueza, de tanta beleza, de tanta prosperidade. Não era esse o sentido da felicidade que ela queria dizer. Ela quis dizer que eles eram felizes de estarem na presença de um homem tão sábio, de poderem aprender com um homem com extrema sabedoria. Então, isso era algo impressionante, algo sem valor, que com certeza ela também queria apreciar. Que belo exemplo, hein? Que belo exemplo a rainha de Sabá é hoje para todos aqueles que, assim como nós, querem aprender mais a respeito da sabedoria de Jeová. Nós podemos fazer isso por aprender também a respeito da sabedoria de Jesus, né? Que é a imagem de Jeová. Essa sabedoria de Jeová, ela nos prepara. Assim como ela preparou Salomão para resolver assuntos difíceis, para julgar o seu povo, para cuidar do seu povo de acordo com a vontade de Jeová, hoje também a sabedoria de Jeová, ela, de certa forma, ela prepara todos os teus servos para maiores privilégios também, para poderem servir mais a Jeová, para poderem cuidar das ovelhas de Jeová como anciãos, como maridos. A sabedoria de Jeová prepara para mostrar o devido respeito às suas esposas, como filhos, o devido respeito aos pais. Então, em todos os campos de nossa vida, a sabedoria de Jeová nos beneficia. Ela nos ajuda a entender e a conhecer a vontade de Jeová. Aí no versículo 9, nós vemos qual foi a reação final da rainha de Sabá. Que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor, pondo-o no trono de Israel, por causa do amor eterno de Jeová por Israel. Ele designou o Senhor como rei para governar com justiça e retidão. Então, ela declarou louvor a Jeová. E esse é o objetivo da sabedoria de Jeová, né? Quando nós usamos a sabedoria de Jeová da maneira certa, da maneira correta, nós trazemos louvor ao nosso Criador Jeová. E é isso que nós queremos fazer. O relato diz que a rainha de Sabá trouxe uma quantidade impressionante de presentes para Salomão, né? Talvez em volta de 46 milhões de dólares em ouro e pedras preciosas. Mas diz que Salomão também a retribuiu com muitos presentes. Provavelmente o que Salomão deu a ela foi muito mais do que ela trouxe para ele de presente. Isso mostra a prosperidade que Salomão tinha em seu reino, né? Agora, como que nós, então, hoje, podemos usar a sabedoria vinda de Jeová para também dar louvor ao nosso Criador? Observem essa imagem que os irmãos irão colocar para nós agora. Aí nós vemos talvez uma irmã no seu ambiente de trabalho, né? Dando um testemunho informal. Ela se preparou, ela aprendeu da sabedoria de Jeová e agora está louvando ao Jeová por pregar a palavra dele a uma companheira de trabalho. Como nós podemos imitar, então, assim como no caso dessa irmã, nós também podemos mostrar que damos valor à sabedoria de Jeová. Como? Uma maneira é por aplicar os ensinos de Jesus na nossa vida e por fazer o nosso melhor em imitar o exemplo dele. Quando nós aplicamos os ensinos de Jesus, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Nós conseguimos demonstrar amor pelas pessoas, preocupação, o que nos induz também a ajudá-las em sentido espiritual, a ir atrás dessas pessoas e alcançá-las com as boas novas. Também dentro da família nos tornamos pessoas melhores, quer sejamos pais, quer filhos, quer esposas, todos nós conseguimos melhorar devido à sabedoria e ao exemplo de Jesus. E outra maneira é como vimos nessa imagem, por pregar a mensagem de Jeová
a outras pessoas. Então podemos talvez nos perguntar: quais são as oportunidades que eu tenho para pregar as boas novas? Talvez cada um de nós seja oportunidades diferentes, né? Talvez alguns tenham oportunidade no seu ambiente de trabalho, outros na escola, outros no dia a dia, talvez numa feira, talvez nos seus afazeres domésticos, mas todos nós podemos encontrar oportunidades para pregar as boas novas, para dar testemunho informal e para ajudar as pessoas. Dessa forma, assim como a rainha de Sabá, também estaremos dando louvor ao nosso Criador, Jeová. Queremos agradecer ao irmão Brás por ter explicado tão bem esse assunto para nós. E agora, em Joias Espirituais, nós convidamos o nosso irmão José Carlos. Irá fazer a parte para nós e os irmãos também poderão responder os seus comentários. Então, para nós darmos início às joias espirituais, eu gostaria de um voluntário para ler para nós 1 Reis, capítulo 10, versículo 10 e 14. O irmão Renan. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe uma quantidade de óleo de bálsamo tão grande como o que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. O peso do ouro que Salomão recebia por ano era de 666 talentos. Obrigado, irmão. Obrigado. De acordo com o que foi lido aí, nós temos a seguinte pergunta: como sabemos que a descrição da Bíblia a respeito do ouro que o rei Salomão tinha não é exagerada? A irmã Lerce. Pesquisando sobre as reservas de ouro da realeza nos tempos antigos, nós vamos descobrir que elas eram de um tamanho considerável. Eram reservas muito grandes. Inclusive, uma inscrição antiga, que é considerada autêntica, é preciso analisar as reservas de ouro da realeza dos tempos antigos. Ao pesquisar, nós vamos descobrir que eram reservas muito grandes. Inclusive, uma inscrição antiga, considerada pelos eruditos como autêntica, diz que o faraó do Egito, ele deu cerca de 13,5 toneladas de ouro ao templo de Amon-Ra em Karnak. Outra descoberta também, e confirmada pela história, diz que o rei assírio ele recebeu mais de 4 toneladas de ouro como tributo de Tiro. Então, comparando essas informações arqueológicas, históricas, com as informações descritas na Bíblia a respeito do ouro que o rei Salomão tinha, nós vamos descobrir que não é uma descrição exagerada. Obrigado, irmã. Muito bom. O irmão Lucas. Podemos dizer que não é exagerada, porque diz que ali que a reserva total de ouro dele era cerca de 25, 26 toneladas. Conforme já foi mencionado, outros reis da época tinham uma quantidade muito maior. Aqui cita, inclusive, que quando Filipe, o filho de Filipe, Alexandre o Grande, capturou a cidade persa de Susa, ele supostamente levou mais de 1.180 toneladas de ouro dali. Então, era uma reserva, vamos dizer assim, modesta que Salomão tinha. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Então, vamos a outra pergunta, que é, de acordo com a leitura então, da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? O irmão Siqueira.
1 Reis 9:9 fala de Jeová ser um Deus ciumento e zeloso. Isso quer dizer que ele não compartilha com outros deuses a adoração ou o louvor a ele. Então o que nós aprendemos é que não podemos nós, como adoradores de Jeová, já que Jeová não aceita, é um Deus ciumento e zeloso, não aceita a adoração misturada, por assim dizer, nós temos que praticar a adoração verdadeira, as doutrinas falsas, os ensinos falsos. Jamais deveríamos participar, jamais deveriam as pessoas participar, aquelas que querem adorar a Deus. E isso inclui também outros eventos, aniversários, por exemplo, Natal, feriados relacionados a um Deus falso. Então isso está fora de cogitação. Jeová não aceita isso. Muito bem, obrigado, irmão. Aqui no Zoom, a irmã Suzana Fernandes Santos. A Bíblia, ela cita muitos exemplos de pessoas que deram presentes, né? Às vezes até em abundância. Em 1 dos Reis 10:10, vimos que a rainha de Sabá, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimo óleo de bálsamo e pedras preciosas. Só esse ouro valia mais de 46 milhões de dólares em valores atuais. E em 1 dos Reis 9:16, vimos também que Faraó do Egito, certa vez presenteou uma de suas filhas com uma cidade inteira. Será que precisamos presentear com coisas de muito valor? Não necessariamente. Muitas vezes, um simples cartão, uma amorosa carta, até mesmo uma refeição, é algo que pode dizer o quanto a pessoa é importante para a gente. Pode dizer também, lembrei com carinho de você. Não precisamos esperar ter condições financeiras ou esperar uma oportunidade especial para alegrar o coração de alguém. Obrigado, irmã. A irmã Amanda, aqui na frente. Aqui em 1 Reis 9:4, mostra que o que ajudou Davi a manter a integridade a Jeová de todo o seu coração foi justamente por ser uma pessoa humilde. Davi, ele errava, mas ele queria fazer o que era certo. Ele sempre aceitava repreensão e correção. Assim aprendi que devido ao pecado, imperfeição, todos estamos sujeitos ao erro. Mas a questão é não persistir no erro, mas sim recorrer a Jeová, ajuda de Jeová, para que ele examine meu coração por meio da tua palavra e que a vontade de Jeová esteja sempre à frente da minha. Obrigado, irmã. Irmã Joelma. O reino de Sabá, de onde a rainha vinha, era extremamente rico. O livro Perspicaz diz que os moradores revestiam as suas portas de ouro e até mesmo suas mobílias também tinham ouro. Então podemos imaginar o quanta riqueza essa rainha tinha. No entanto, ela tinha questões, ela queria saber. O versículo 2, no capítulo 10, disse que ela falou para Salomão tudo que ela tinha no coração. Podemos imaginar que uma pessoa rica está bem, não precisa de nada, mas precisa sim. Então esse exemplo nos mostra que no território, mesmo que nós vemos casas grandes, pessoas bem-sucedidas, que nós demos a oportunidade elas de conhecer a verdade, porque elas podem ter perguntas que só a sabedoria que Jeová deu a Salomão, que está na Bíblia, pode ajudar. Muito bem, obrigado. Aqui pelo Zoom também agora o irmão Eduardo, a irmã Andréia. Só queria comentar mais um detalhe aqui sobre o 9:4, né, que Jeová zerou os pecados de Davi, quer dizer, esqueceu tudo que ele fez de errado e, por causa do arrependimento genuíno, conforme foi comentado, isso mostra que quando nós nos arrependemos de maneira sincera, podemos ter a certeza de que Jeová perdoa em definitivo. Obrigado, irmão. O irmão José Carlos. Aqui no 10:8, a rainha de Sabá fala que felizes são os homens, felizes são os seus servos. Dizendo isso para Salomão, porque eles escutavam sabedoria. Ela não tinha ainda os evangelhos na mão. Então nós temos o evangelho na mão hoje e somos muito mais felizes porque nós temos muito mais sabedorias.
Muito bem, obrigado. Irmão Silvio. No capítulo 9, versículo 3, diz que Jeová apareceu a Salomão pela segunda vez, né? E abençoou aquele templo. Diz que os olhos de Jeová estavam ali, santificou, o seu coração estava ali, né? Naquela casa, abençoou. Mas aí no versículo 4, ele exortou a Salomão a continuar obedecendo a ele, né? Igual a Davi. Então isso mostra que não importa o que fizemos no passado, né? O quanto empenho fizemos em construção, tempo integral, nós precisamos lembrar de continuar fazendo o nosso melhor no futuro ainda para Jeová receber as suas bênçãos, né? Muito bem, obrigado. A irmã Elaine. Capítulo 9, do 10 ao 13, fala do rei Irão, né, que ele chamou Salomão de irmão. Ele tinha mostrado boa vontade para com Davi e também fornecido materiais para o templo de Salomão. Então, isso fez com que eles realizassem um pacto, né, Salomão e ele. Mas, mais tarde, Jeová destruiu a cidade de Tiro, né? Por quê? Porque eles se esqueceram desse pacto e venderam alguns do povo de Deus como escravos, né? Então, isso mostra que isso não passou despercebido por Jeová. Então, a lição para nós é que, se nós também tratarmos nossos irmãos de alguma maneira, de forma errada, né, que faça com que eles se sintam mal, isso também não vai passar despercebido por Jeová. Muito bem, obrigado, irmã. Então, eu agradeço os comentários dos irmãos. Tá muito bom, obrigado. Nós agradecemos a condução da parte feita pelo irmão José Lima e também os excelentes comentários. Demonstra o quanto os irmãos têm carinho em preparar a nossa reunião. Agora nós teremos a leitura da Bíblia, que será feita pelo irmão Giovanni Vieira. E a leitura do irmão Giovanni será de 1 dos Reis, capítulo 10, dos versículos 1 ao 13. A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová. Por isso, ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu que toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem que sentavam seus oficiais, os serviços dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros e o sacrifício queimado que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. Então ela disse ao rei: tudo o que eu vi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade. Mas só acreditei no que eu vi depois de vir ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade. O Senhor superou em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os seus homens, e felizes são os seus servos, que são sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria. Que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor, pondo no trono de Israel. Por causa do amor eterno de Jeová por Israel, ele designou o Senhor como rei, para governar com justiça e retidão. Então, ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe uma quantidade de óleo de bálsamo tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de navios de Irão, que transportava ouro de Ofir, também trouxe de Ofir uma quantidade muito grande de madeira de sândalo, bem como pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez peças de apoio para a casa de Jeová e para a casa do rei, bem como harpas e instrumentos de cordas para os cantores. Nunca mais se trouxe nem se viu madeira de sândalo como aquela até hoje. O rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu.
além das coisas que ela deu segundo a sua generosidade. Depois, ela partiu e voltou para a sua terra com os seus servos. Queremos agradecer a leitura de nosso irmão Giovanni. O ponto que está aqui na brochura Melhore fala da lição 5, leia de modo correto. Tem 2 pontos que eu achei bem interessante que o irmão fez muito bem. Falar de modo claro. Lá fala para pronunciar cada palavra de modo claro, mantendo a cabeça erguida, abrindo bem a boca e falar cada sílaba. E depois no quadro embaixo fala ler as palavras do mesmo modo que você fala do dia a dia. E vimos que o irmão se esforçou em fazer isso, né? Ter um estilo conversante, para que a gente pudesse entender muito bem a leitura. E mesmo que às vezes possa acontecer de às vezes a gente ter algum erro, foi importante o que o irmão fez, voltar, recomeçar a frase para que a gente possa se entender o que está sendo lido. E falar do modo como o irmão fez, cabeça erguida, falando cada palavra, para que possa ser entendido. Parabéns, irmão Giovanni, estava muito boa a leitura, viu? Muito obrigado. Agora, nós entraremos na parte faça seu melhor no ministério. Nós teremos um vídeo da primeira conversa para a nossa campanha de oferecer estudo bíblico, e durante o vídeo haverá 2 perguntas do qual a assistência poderá responder. Vamos ver o vídeo. O que você acha dessa pergunta? Será que é possível ser feliz para sempre? Você diria sim, não ou talvez? Com certeza não. Obrigada pela sua resposta. É difícil de acreditar mesmo. Eu também pensei assim quando ouvi essa pergunta pela primeira vez. Mas aí alguém me mostrou essa promessa no Salmo 37, 29. Está citado aqui, mas a minha amiga Alice vai ler para você direto da Bíblia. O Salmo 37, 29 diz: os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Obrigada, Alice. Então, de acordo com a promessa da Bíblia, os justos viverão aqui na Terra por quanto tempo? Aqui diz para sempre. Isso mesmo. A Bíblia promete que as pessoas vão viver para sempre felizes e em paz, assim como vemos nessas imagens. Qual delas você mais gostou? Eu gostei dessa aqui. Ela me transmite muita paz. Muito bem, a primeira pergunta então fala assim: quando você poderia ler e considerar os textos do tópico? Por que é bom fazer isso? Um pouco abaixo ali tem um tópico, né? Quando que nós poderíamos ler? Por que é bom fazer isso? Irmã Joelma? Essa mesma conversa, se o morador for amistoso, demonstrar interesse, podemos fazer isso nesse momento. Isso, muito bem. Vamos continuar vendo o vídeo, então? Será que podemos confiar nas promessas da Bíblia? Olha, eu gostaria muito, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu também me perguntava se as promessas da Bíblia eram boas demais para ser verdade. Mas o que me ajudou bastante foi estudar a Bíblia. E essa brochura foi feita para ajudar as pessoas a aprender sobre a Bíblia e a confiar nas promessas dela. Em apenas 3 lições, você vai ver por que podemos acreditar nas promessas da Bíblia. A primeira lição tem o tema: como a Bíblia pode ajudar você? Deixa eu te mostrar como eu estudo. Agora, a segunda pergunta: como você poderia adaptar essa apresentação para o testemunho informal, por telefone ou por carta? Como a gente poderia adaptar? A irmã Joelma mesmo? Ao
planejar ir ao supermercado essa semana, pensei em conversar mesmo na feira do mercado ou ali no hortifruti com a pessoa e mencionar ela como as coisas estão caras. Parece que até mesmo um prazer que temos na vida de comer está sendo nos tirado. Então, se a coisa está assim, será que é possível nós sermos felizes de verdade algum dia? Aí, a partir do que a pessoa responder, iniciar essa palestra. Isso, muito bem, irmã Jalma. Um bom ponto para nós. Nós vemos então, irmãos, que tem várias maneiras que nós podemos buscar para oferecer a brochura e do qual nós podemos oferecer o estudo bíblico, né? Não esqueçam de salientar quando estiver no nosso território também que, além do estudo na casa, nós também oferecemos o estudo por telefone. Até em nosso território deu certo fazer isso, né? Muito bem. Agora vamos ver como que as irmãs vão fazer a demonstração para nós. A irmã Elaine Camargo junto com a irmã Célia Ferreira. Vamos ouvir as nossas irmãs. Vim observando as suas plantinhas, né, e percebi que elas estão muito bem cuidadas, estão lindas. Obrigada, eu amo muito minhas plantinhas, né, e cuidar delas me faz sentir bem. É bom, né, ter ao nosso redor coisas que nos ajudem a lidar com o estresse do dia a dia, que também nos dão certa medida de alegria, não é verdade? Com certeza. E ser feliz é uma coisa que todo mundo deseja, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa pergunta. Será que é possível ser feliz para sempre? O que você acha? Sim, não ou talvez? Talvez, porque temos até momentos felizes, né? Mas eu acho que tem coisas que vêm e atrapalham, né? Então... É verdade, concordo com você, né? Sempre surge um problema, uma preocupação que logo rouba a nossa felicidade. Mas tem uma promessa aqui na Bíblia, eu gostaria de ler para você, que está no Salmo 37, 29. Eu estou com a minha Bíblia aqui, ó, baixada no celular. Você gostaria de ler? Leio. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Obrigada. Então, de acordo com o que você leu aí, Célia, na Bíblia, quanto tempo é que os justos poderão viver na terra? Para sempre, né? Isso, exatamente. Então, Deus promete para nós uma vida eterna em paz e felicidade. Olha a gravura aqui, ó. Então, imagine você poder viver nessas condições, né, para sempre. Tendo saúde perfeita, uma casa agradável para morar, também alimento suficiente e muito mais. E tudo isso junto com a sua família e seus amigos. Não seria muito bom? Seria sim, muito bom, mas eu acho que é um sonho. Sabe que essa sua dúvida é muito comum. Mas, muitas pessoas elas se perguntam, né, será que podemos mesmo acreditar no que a Bíblia diz? Mas elas chegaram à conclusão que sim, com a ajuda dessa revista. Olha o tema dela, Seja Feliz para Sempre. Com apenas 3 lições, é possível, você mesma vai poder ver provas que vão te ajudar a confiar mais na promessa da Bíblia. Então, o que você acha de ficar com ela? Aí, na próxima semana, um outro dia que for melhor para você, eu volto. E daí a gente vê um exemplo que responde a sua pergunta. E também dá uma olhadinha nessa primeira lição, que tem esse tema, né? Como a Bíblia pode ajudar você. Obrigada pela revista. Pode voltar, sim. Então, você me daria seu contato? Daí a gente vai conversando até lá. Tá bom, anota aí, então. Nós agradecemos a excelente demonstração de nossas irmãs. O ponto que era para ser considerado era a lição 1 do Melhore, comece bem. E nós vimos que a irmã fez isso muito bem. Há um ponto ali que fala para nós, como que nós podemos deixar a pessoa interessada. Faça uma pergunta, use uma história do dia a dia, fala sobre uma notícia, a previsão do tempo e assim por diante. No caso, a irmã demonstrou para nós como que nós podemos ser observadores no território. No caso, a moradora ali gostava de plantas e, a partir das plantas, a irmã conseguiu iniciar um ponto para chamar a atenção para o estudo. Então, a irmã mostrou um ponto que chama a atenção para depois dirigir para o assunto em questão,
que é iniciar o estudo dentro da revista. Muito bom, irmã Elaine, demonstrou muito bem para nós, tá bom? Muito obrigado pela parte. Agora nós teremos a segunda demonstração, e ela será feita pela irmã Juliane, junto com a irmã Vanessa. Vamos ouvir também as nossas irmãs. Van, a Rita vem fazer a unha aqui também, né? Vem sim, Ju, há muitos anos. Menina, você fala nisso, você percebeu como ela mudou? Ela mudou? Em que sentido? Eu não sou perfeita, mas ela era muito difícil, briguenta, geniosa. Ela tinha uns vícios ruins também, e hoje ela parece uma pessoa calma e até mais feliz. Olha, eu arrisco dizer que ela ainda acredita que vai ser feliz para sempre, viu? Sério? Você está de brincadeira, aí já é demais. E que garantia ela teria? Olha, ela tem a mesma garantia que eu tenho. Sabe que eu sou testemunha de Jeová, né? E olha, eu sempre ando com a minha Bíblia, e eu queria te mostrar essa garantia direto na Bíblia. É um versículo só. Aqui no Salmos 37 e 29. Você quer ler? Leio sim. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Aqui fala justos? Quem são? Então, os justos são aqueles que amam fazer o que Deus diz que é certo. Hoje, os justos na terra são a minoria. Mas você viu aqui que no versículo disse para sempre. Nesse para sempre, os justos não serão nem a minoria nem a maioria. Eles serão os únicos na terra. Nesse período, não haverá maldade. Então, na ausência de maldade, só haverá felicidade. Então tá explicado. Isso quer dizer que a Rita também estuda a Bíblia, é isso? Isso mesmo. A própria Bíblia diz que ela tem o poder de mudar as pessoas. Pensando no seu trabalho, você usa algumas ferramentas para te ajudar a fazer a unha, né? Alicate, unha e outros. Você sabia que nós também usamos algumas ferramentas que nos ajudam no estudo da Bíblia? Uma delas é essa daqui. Ela diz assim, seja feliz para sempre. Na verdade, é um convite, como se dissesse assim, seja feliz, Vanessa, para sempre. Como que você pode aprender, né, sobre ser feliz para sempre? Essa revista, ela traz 3 lições. A primeira é essa aqui. Como a Bíblia pode ajudar você. Mas antes de fazer uma demonstração bem rápida de como funciona, eu queria te mostrar esse quadro aqui embaixo, que diz assim, essa publicação não substitui a Bíblia. Na verdade, ela incentiva você a conhecer mais a Bíblia. Por isso, faça um esforço para ler os textos bíblicos mencionados nessas lições e compare com o que a Bíblia diz com o que você está aprendendo. Então, aqui tem uma pergunta e o parágrafo ele vai trazer a resposta dessa pergunta. Acho que a número 2, ela está mais de acordo com o que a gente está conversando, porque a pergunta dela é assim, como a Bíblia pode nos ajudar a ser mais felizes no dia a dia? Quer tentar encontrar a resposta nesse parágrafo? A Bíblia dá bons conselhos. Por exemplo, ela ajuda as famílias a serem felizes de verdade. Ela nos diz como lidar com o estresse e como ter mais alegria no nosso trabalho. Essa publicação vai ajudar você a aprender o que a Bíblia ensina sobre esses assuntos e muito mais. Talvez você acabe concordando que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, é proveitosa. Isso. Então, vamos aplicar o que sugeriu aqui no quadro? Então, de ler o texto de 2 Timóteo, que ele trouxe só um trechinho aí. 2 Timóteo 3,16, eu vou ler para nós, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar na justiça. Aqui na nota, embaixo, diz o corrigir. Então, a Bíblia realmente tem o poder de ajudar a gente a fazer mudanças. Né? Não é difícil, né, Van? Não é não, Ju. E aqui, a Bíblia mostra, né, como que ela é prática, né? E no parágrafo, mas eu confesso para você que eu estou bem preocupada, porque assim, tudo tem aquelas letrinhas lá pequenininhas no pé da página. E eu imagino que depois ela vai estar parcela de 10 vezes. Não, fica tranquila. O curso não tem custo nenhum, ele é gratuito. E nele você não vai ter testes, não vai ter provas, você não vai aprender sobre tradições religiosas. Ele também não vai ser entediante, porque aqui tem figuras, vai ter vídeos que a gente vai poder assistir juntas, né? E você pode escolher quando, onde e quanto tempo você pode estudar, de 10 minutos a 1 hora. Então, quanto a isso, pode ficar tranquila. A proposta é bem interessante.
Prometo que vou pensar. Tá bom. Como eu te disse, é uma ferramenta. Essa aqui já é sua. Obrigada. Também queremos agradecer a demonstração da irmã Juliane, sua ajudante, a irmã Vanessa. O ponto 13 do Melhore fala sobre mostre como colocar o assunto em prática. E a irmã demonstrou isso muito bem. Primeiramente, já salientando sobre uma pessoa que começou a colocar em prática as lições em sua vida e teve mudança. Através disso, a outra pessoa já ficou interessada, né? E o ponto do 13, ele fala justamente como nós devemos fazer isso. Ajudar as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e como colocar em prática o que aprende. No caso, ficou muito bem claro. Se estudar, ver o que a Bíblia fala para nós, podemos mudar sim de vida, como já teve um exemplo ali, né? E nós devemos salientar isso em nosso território. Quando nós vamos falar com as pessoas, mostrar como que a Bíblia ela pode ser útil ali para a pessoa, como tem ajudado a nós, outras pessoas e como pode ser útil para ela. Muito bem demonstrado, irmã Juliane, obrigado pela demonstração. Agora nós prosseguimos com a terceira parte de nossa reunião, a nossa vida cristã. Para iniciarmos, vamos entoar um cântico de louvor ao nosso Deus, todos que puderem a ficar de pé, que assim o façam. Cântico de número 80. Provem e vejam que Jeová é bom, baseado em Salmo número 34, verso 8. Vamos ouvir a introdução e cantarmos o cântico 80. Vamos prestar atenção agora à parte Encontre conselhos práticos para o dia a dia no site JW. E quem irá fazer essa parte para nós será o nosso irmão Silvio Duarte. Imagine que você começa a perceber que está com um problema de saúde. E isso está te incomodando muito. Embora na sua região tenha bons médicos, nenhum deles conseguiu identificar o seu problema de saúde. Até que um amigo de confiança, ele passa então a te dar boas referências de um médico que já ajudou algumas pessoas e até ele mesmo, com sintomas bem parecidos com os seus. Será que você não tentaria buscar informações, consultar esse médico? Mesmo que ele morasse em outra região? Com certeza que sim, não é verdade? Bem, em certo sentido, os conselhos da Bíblia como esse médico. Às vezes, algumas pessoas demonstram certo receio em consultar um pouco mais a Bíblia.
para então ver se realmente ela pode ajudar sobre alguma dificuldade que ele esteja passando, enfrentando em sua vida. Mas se aplicarmos os conselhos da Bíblia, que são muito sábios, com certeza ela pode tornar a sua vida muito melhor, consideravelmente. E a Bíblia, ela não é apenas um livro de assuntos religiosos. Ela contém assuntos muito práticos que podem ajudá-los na sua saúde física, emocional, financeira e também espiritual. De fato, a palavra de Deus, ela nos dá tudo o que precisamos para enfrentar os problemas, os desafios do dia a dia. Então, às vezes, também pode acontecer que precisamos de ajuda para encontrar algum princípio bem específico de nossas vidas. Por exemplo, talvez você seja um pai, uma mãe, que precise de orientações para criar melhor os seus filhos, né? Para educar eles. Ou pode ser que você seja um jovem que esteja enfrentando algum tipo de provação. Ou então, um viúvo, uma viúva que perdeu seu cônjuge e está agora precisando lidar com a dor, né, da morte. Então, existe uma provisão muito amorosa baseada na Bíblia, que é o site jw.org. O site jw.org, ele contém informações com princípios bíblicos que vão ajudar você a lidar com essas situações e muitas outras na vida. Embora a internet seja um oceano de muito conteúdo, né, o site JW, ele é confiável e tem muitos conselhos práticos. Por quê? É baseado na Bíblia. Olhando aqui em Provérbios, no capítulo 2, Provérbios 2, o versículo 3 ao 6, veja como que a palavra de Deus realmente é muito valiosa. Diz assim: além disso, se você clamar pelo entendimento e erguer a voz pedindo discernimento, se você persistir em procurar essas coisas como a prata e continuar a buscá-las como a tesouros escondidos, então você entenderá o que significa temer a Jeová e achará o conhecimento de Deus. Pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procede conhecimento e discernimento. Então veja aqui como que a sabedoria, o entendimento de Deus é comparado com coisas muito valiosas, né? Como a ouro, tesouros preciosos. E o próprio Jeová, como um bom médico, ele conhece a nossa formação, então ele exorta a buscarmos a sua sabedoria. Por isso que foi preparado o site jw.org, que tem artigos que podem ajudar você, a sua família e pessoas que você ama também. Então, é um site que milhares de pessoas em todo o mundo têm fazido bom uso dele. E olhando aqui, irmãos, por exemplo, nessa imagem, nessa primeira imagem, aqui logo de cara, ela mostra para nós, então, como que podemos encontrar conselhos práticos, né? Por exemplo, como que você consegue navegar aqui e encontrar informações importantes? Como que você tem feito pesquisas nesse site? Aqui, a irmã Natália. Independente do que estivermos procurando, a gente pode entrar na página inicial do site jw.org, clicar em Ensinos Bíblicos e selecionar a categoria que nós queremos pesquisar, assim como na imagem. Isso mesmo, né? Então, podem ensinos bíblicos e selecionar as categorias que tem ali, né? Perguntas respondidas, assuntos sobre o casamento, sobre vida familiar, amizades, né? Existem ali textos bem explicativos de algum assunto. Você pode, então, pesquisar. E também uma outra opção que você pode navegar e conhecer melhor o site e explorar ele, o conteúdo dele, é o que está na imagem 2 também, né? Você pode ir em biblioteca, em séries de artigos e ver ali também outros conselhos práticos, assuntos que abordam algum tema que podem te ajudar muito também
na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, né? Agora, e se você tiver um assunto em mente e queira pesquisar no site, como que você pode fazer também? A irmã Giovana? Caso você tenha um assunto específico em mente, é só buscar ali na lupinha, na barra principal em cima, e digitar o que você quiser. Isso. E com certeza você vai encontrar ali. Então, um assunto que pôs sobre a criação de filhos, assuntos como depressão na adolescência, a morte de um cônjuge. Então, é uma gama de assuntos, né, baseadas na palavra de Deus, e é um site muito consultado no mundo todo, que ajudou realmente a transformar a vida de pessoas, né, para melhor no dia a dia. Então, com certeza, né, todos nós somos exortados, incentivados a fazer pesquisas no site, né, que você vai encontrar informações muito úteis que com certeza vão te ajudar a sua vida pessoal no dia a dia. Nós agradecemos ao irmão Silvio por ter explicado tão bem esse assunto para nós, como que podemos fazer pesquisa no site JW. E agora o irmão Adriano Garcia irá fazer a parte com o tema Como você vê os campos? Vamos ouvir toda a atenção. Que alegria foi nosso retorno ao serviço de pregação de casa em casa, não foi? Certamente você se sentiu, além de alegre, muito emocionado por retomar essa atividade que é a marca registrada dos servos de Jeová. Como é que você se sentiu quando foi falar na primeira casa? Alguns relataram que sentiram um friozinho na barriga. Outros disseram que se sentiram um tanto quanto enferrujados, mas depois já voltou todo o nosso jeito cristão de pregar e se sentiram bem soltos e leves para essa obra. Certamente todos nós nos sentimos muito gratos a Jeová por poder participar nas várias modalidades de pregação, o que inclui a pregação de casa em casa. E ainda neste mês, com a campanha especial que temos, o objetivo de iniciar estudos bíblicos com a brochura Seja Feliz, que quanta atividade temos para realizar, não é assim? E olha, segundo comentários recentes que chegaram até nós, já são 12 estudos bíblicos iniciados aqui em nosso território. Certamente Jeová tem abençoado os esforços de seu povo e dos irmãos e das irmãs aqui de nossa congregação. E certamente esperamos que através dessa campanha, muitas pessoas possam decidir se achegar a Jeová e ao seu povo. Continue então focado neste mês, nessa campanha, e ofereça a todas as pessoas que possível o estudo bíblico na revista ou na brochura Seja Feliz. E aproveitando, gostaríamos de elogiar a todos os irmãos e irmãs aqui de nossa congregação por manterem a regularidade no serviço ministerial. Nunca se esqueça que o Senhor Jeová está te acompanhando individualmente. Ele sabe o que você está passando, querido irmão e querida irmã. E Jeová fica muito feliz em observar os seus esforços na obra que Ele nos comissionou a realizar. E pensando neste mês, nós gostaríamos de reforçar que nós estamos com atividades de segunda a sexta-feira, saídas de campo aqui do Salão do Reino pela manhã, agora às 9 horas da manhã, ok? 9 horas da manhã, aqui do Salão do Reino de segunda a sexta. Terça, quarta e quinta à tarde, aqui do Salão do Reino, às 16 horas. Sábado e domingo, às 9h30 da manhã, também do Salão do Reino.
Lembrando que nós estamos utilizando, neste momento, o formato de reunião para o serviço de campo híbrida. Então, ou seja, nós temos saídas aqui no Salão do Reino, mas também, se você não puder estar aqui, você pode se conectar e realizar a sua atividade pela ferramenta de videoconferência, pelo Zoom. Mas sabe, irmãos, nós queremos até aproveitar esse momento para relembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo, relacionadas à pregação e a como a encaramos, que encontramos no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 35. Por favor, veja o que diz a Bíblia. Palavras do Senhor Jesus. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses para chegar a colheita? Escutem o que eu lhes digo. Ergam os olhos e observem os campos que estão brancos para a colheita. Era assim que Jesus encarava o seu território, o seu ministério. Ele encarava as pessoas como grãos prontos para serem colhidos. E nós, como encaramos as pessoas em nosso território? Como grãos maduros que já podem ser colhidos? Note que interessante o comentário feito pela revista Sentinela, de abril de 2020, na página de número 8. Diz assim: neste caso, 3 boas coisas vão acontecer. Primeiro, você vai pregar com mais urgência. O período de uma colheita é curto, não se pode perder tempo. Segundo, você vai se sentir mais feliz por ver pessoas aceitando as boas novas. E nós estamos observando, inclusive aqui em nosso território, como há pouco foi comentado. E terceiro, você vai acreditar que cada pessoa tem o potencial para se tornar um discípulo de Cristo. E então, você vai tomar o cuidado de adaptar suas apresentações às circunstâncias dessas pessoas. Sendo assim, queremos incentivar a que os irmãos e as irmãs sejam observadores e procurem sinais que revelam as crenças e a atitude, o estilo de vida das pessoas aí em nosso território. Tente descobrir qual é o assunto mais interessante para elas. Veja, por exemplo, a sua casa, o seu jardim. Veja se ela está fazendo algo. A roupa que ela veste, que explica muitas vezes a sua origem ou em que ela acredita. E se for apropriado, use isto para iniciar uma conversa, ou por assim dizer, para puxar conversa com essa pessoa. Ao invés de julgar um morador ou um território, veja o potencial dessas pessoas. Um missionário disse o seguinte, que aqueles que ele achava que iriam progredir, paravam de estudar. Já aqueles que ele achava que não iriam muito longe, acabaram progredindo bem. Então ele conclui a sua experiência. Então percebi que o melhor é deixar o Espírito de Jeová nos guiar na obra de pregação e de ensino. Tenhamos em claro como Jesus tinha em sua mente, que os campos estão brancos para a colheita. As pessoas podem mudar em nosso território e se tornarem seguidoras de Jesus. Sendo assim, vamos continuar com a nossa obra. Façamos o nosso melhor, certos de que Jeová vai atrair os sinceros e que Jeová fica muito feliz com o que cada um de nós faz em prol de seu nome e de seu reino. Iremos agradecer ao irmão Adriano. E agora nós teremos o estudo bíblico de congregação. E quem dirigirá o estudo para nós é o nosso irmão Siqueira.
poderão abrir, então, o livro na página 77, no capítulo 18, que nós vamos considerar. Tá? Essa é uma ferramenta extraordinária que nós temos para ajudar as pessoas a entender a religião verdadeira, né? Que é o assunto que está mencionado aqui no capítulo 18, os cristãos verdadeiros. Bilhões de pessoas se dizem cristãos, mas têm ideias totalmente diferentes, né? Grupos diferentes de ideias. Então, como pode isso ser? Os verdadeiros cristãos têm que fazer aquilo que pregam, têm que fazer aquilo que ensinam, têm que agir do modo como a Bíblia diz. É por isso que nós vamos analisar aqui, na página 77, o ponto 6, o ponto 7, e vamos em frente, tá bom? Bom, o ponto 6 menciona, eles fazem o que ensinam. Então nós temos aqui, o que convenceu um homem chamado Tom de que ele tinha encontrado os cristãos verdadeiros. Esse vídeo vai nos dar, então, a ideia de como encontrar, como ele encontrou os cristãos verdadeiros. E essa é uma ferramenta muito prática para nós ajudarmos os nossos estudantes, e agora ainda muito mais, né, com os novos estudos que surgirão, quando tem os vídeos nas lições. Vamos assistir o vídeo, e aí depois nós vamos comentar sobre ele. Os irmãos fiquem à vontade em dar a sua participação, tá bom? Depois que eu desisti das religiões, só me restou um vazio, porque eu sempre quis acreditar em Deus, sempre quis. Deus, onde o Senhor estava? Eu queria te conhecer. Me senti abandonado. Minha paixão por fotografia surgiu quando eu tinha uns 6 anos e ganhei minha primeira câmera. Eu gostava de tirar fotos para registrar o que eu via no mundo. Meu pai era o tipo de pessoa que gostava de ajudar todo mundo, e minha mãe sempre se colocava no lugar dos outros. O exemplo deles me levou a querer ajudar as pessoas. Então decidi me tornar padre. Para mim, não tinha ninguém melhor que os padres para ajudar as pessoas. Com 18 anos, fui estudar num seminário. Isso era meio caminho para o sacerdócio. Mas eu saí de lá indignado. Tudo o que fazíamos era mecânico, não passava de um ritual. Tudo era falso. Alguns anos depois, fui trabalhar num mosteiro, dando ajuda psicológica a padres alcoólatras. Mas isso só aumentou minha decepção com a igreja. Acabei descobrindo o que eles escondiam. Era para lá que iam todos os padres problemáticos. Tudo o que eu acreditei a vida inteira era mentira. Eu me envolvi com o Zen budismo, com o budismo tibetano. Eu passei por todo tipo de igreja e elas não tinham nada para oferecer. Nada. Aí eu disse, acabou. Chegou um ponto que eu tinha raiva de tudo. Vivia com os nervos à flor da pele. Eu estava decepcionado com o mundo. Isso se refletiu nas minhas fotos. Tinha cada vez menos pessoas e cada vez mais prédios e objetos. Eu dava aula de psicologia. Eu me sentia realizado quando conseguia ajudar os alunos a pensar por si mesmos, em vez de aceitar passivamente qualquer ideia vendida a eles. Odiava instituições que enganam pessoas. Eu estudava todo tipo de assunto, mas eu sentia que faltava alguma coisa.
Quando Tom me pediu para estudar a Bíblia com ele, eu fiquei com medo. Ele tinha muita instrução, era professor de faculdade, psicólogo. Então, para mim, estudar com ele era um desafio. Eu tinha um caderno cheio de perguntas. Aí ele disse, você tem perguntas, hein? Eu disse, vamos lá. Como vocês lidam com o abuso de crianças? E o dinheiro, como é usado? Quem verifica tudo isso? Existe transparência? E ele sempre respondia tudo usando a Bíblia. Isso foi revolucionário para mim, porque não era a opinião de uma instituição ou de uma pessoa, era a autoridade do próprio Deus. Estudar a Bíblia mudou totalmente minha vida, para melhor. É lindo ver a variedade na congregação. Continuo aprendendo que todos nós somos iguais. E eu tenho cada vez mais fotos de pessoas. Quando alguém perde a esperança, perde tudo. Mas quando a gente estuda a Bíblia, entende por que existe o sofrimento, por que as pessoas morrem. Aprende que os problemas desse mundo têm solução. Ter amizade com Jeová, o governante supremo do universo, nos enche de esperança. Eu aprendo mais a cada dia e eu amo o que aprendo. Só que agora é diferente. Eu tenho certeza de que isso é a verdade. Que excelente vídeo, não é verdade? Vamos a considerar então, os irmãos poderão agora responder como é que ajudaria o seu estudante nessa questão. No vídeo, o que fez Tom desistir das religiões? Irmã Luciene? Então, depois de tudo que ele passou, né, que ele estudou, ele se sentia abandonado, né? Ele via que tudo era mecânico, falso, era um ritual, né? Então ele percebeu ali que as igrejas não tinham nada a oferecer para ele. Muito obrigado, irmã Luciene. Irmã Lerce? Também ele descobriu que os ensinos das religiões às quais ele pertenceu não eram verdadeiros. As igrejas não tinham absolutamente nada para oferecer. E ele passou a odiar instituições que enganavam as pessoas. Obrigado. Tanto é que ele chegou até a perguntar, né? Quando foi estudar lá com o Joel, o que ele fez? O que ele questionou? Lembra? Bom, Lucas? Foi que o Joel, ele explicou tudo baseado na Bíblia. Quando ele fez aquela pergunta, como vocês lidam com abuso de criança? O irmão pegou a Bíblia lá e mostrou. E assim, aquele caderno de perguntas deles foi sendo reduzido. Os irmãos respondeu, é tudo dentro da Bíblia. Uma coisa que me chamou a atenção nesse vídeo também, que o Joel, quando soube do seu estudo, né, a sua graduação, era psicólogo, era professor, enfim, N coisas, ele ficou meio assustado. Mas, quando nós temos conhecimento da Bíblia, nós podemos ter certeza que nós temos conhecimento do próprio Jeová. Então, não há conhecimento maior do que o conhecimento de Jeová. Obrigado, irmão Lucas. E o que convenceu ele a aceitar? Qual foi a ferramenta usada que nós podemos usar, aliás, devemos usar para convencer as pessoas da verdade? Irmão Caio? Todas as perguntas dele, que eram muitas, né, eram respondidas na Bíblia. Isso mesmo, muito obrigado. Né? Irmã Eva? E ele mesmo afirmou que não tinha como duvidar da Bíblia, porque era
quem estava nela era a autoridade suprema. Então, ele era de plena confiança. Obrigado, irmã Eva. Então, o estudo, a leitura, a aplicação, a Bíblia realmente tem muito peso, muito forte, né? Porque quando nós provamos pela Bíblia aquilo que cremos, aquilo que pregamos e aquilo que fazemos. Por isso, esse ponto 6, eles fazem o que ensinam. O sistema de Jeová faz aquilo que ensina mesmo. Ensina, mas está aí a prática. Bom, ações valem mais do que palavras. Vamos ler aí o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Irmã Maria Aparecida? Nem todo que me disser, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, pensando nesse texto, né? O que é mais importante para Jesus? O que a gente diz que acredita ou o que a gente prova que acredita pelas nossas ações? Vamos conversar sobre esse ponto. Irmã Kalini. O texto ele é bem claro que é pelas nossas ações, né? Então, as nossas ações vai condizer aquilo que a gente acredita, que é nas verdades de Jeová. Obrigado. Irmão Adriano. E com base no vídeo que nós podemos ver, né, do Tom, o nosso estudante, aquele que é atraído por Jeová, ele vai perceber que as verdades que estamos falando está dentro da Bíblia e ela faz mudança na vida da pessoa. Então, com certeza, quando ele vê, né, a prova pelas ações, com certeza o estudante ele vai ser atraído cada vez mais por Jeová. Muito obrigado, irmão Adriano. É exatamente, como os irmãos comentaram. Simplesmente dizer que acredita em Jesus, fácil, né? Em nome do Senhor Jesus, propriedade do Senhor Jesus, né? Mas e aí? E as ações? Será que as ações também condizem com o que as pessoas dizem, né, sobre Jesus? Na verdade, não, né? Então, essa ferramenta é muito prática para nós analisarmos e interagir com o estudante e mostrar que não basta simplesmente crer, né, em Jesus, tem que provar pelas ações que realmente pratica aquilo que ele pede para praticar ou aquilo que ele, pelas ações praticam as verdades, né, os ensinamentos de Jesus. E algumas pessoas até dizem, não importa a sua religião, o importante é acreditar em Jesus. Faz sentido isso? O que os irmãos acham? Para te ajudar o estudante nesse sentido. Qual é o texto que usaríamos aqui para... que texto você usaria para mostrar que um cristão de verdade faz mais do que apenas acreditar em Jesus? Irmão Renan? Mateus 7, 21, né? Nem todo que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Por quê? Porque é necessário fazer a vontade de Deus. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 7. O amor entre eles é verdadeiro. Será que os cristãos realmente arriscaram a vida para salvar seus irmãos? Então vamos ver o vídeo, depois vamos conversar sobre os pontos, tá? Vamos ver agora o vídeo. Ele se ofereceu para morrer no lugar dele. É um vídeo muito emocionante. A perseguição se espalhou por todo o Malawi logo depois do anúncio de que a obra das Testemunhas de Jeová estava proibida no país. The truth is this, that people who call themselves Jehovah's Witnesses are not Jehovah's Witnesses at all. They are the devil's witnesses. As casas delas foram queimadas e suas plantações de milho foram confiscadas, porque elas se recusaram a participar da política. As visitas do irmão Johansson, que servia como representante da filial naquela época,
encorajaram muitos irmãos que sofriam perseguição em diversas partes do país. A esposa dele, Linda, sugeriu que ele pedisse para alguém acompanhá-lo, para que não precisasse fazer o trabalho sozinho. Ela sugeriu que eu fosse com ele. Ela tinha medo do que poderia acontecer. Quando chegamos na balsa, os soldados mandaram o irmão Johansson sair e ficar na frente da caminhonete. Eles me disseram: "Você pode passar, mas antes temos que atirar no homem branco." Eu pensei no que a Bíblia diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então eu disse: "Atire em mim primeiro, esse homem não fez nada." Eu não pensei duas vezes. Foi tudo tão rápido. Eu fiquei entre ele e os soldados. A oração ajudou muito, porque os soldados mudaram completamente de atitude. Voltando para casa, o irmão Johansson também salvou minha vida. Fomos parados por jovens num bloqueio. Eles queriam os cartões do partido. Eles teriam me matado. Mas o irmão Johansson acelerou e saímos dali. Foi muito empolgante ver como Jeová Deus tem diferentes formas de salvar seu povo. O profeta Eliseu disse: "Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles." No fim, Jeová vai resgatar seu povo. Então, eu incentivo os irmãos que estão em países onde nossa obra é proibida a continuar firmes e a confiar em Deus, o Deus que nunca falha, Jeová. Analisar o vídeo. No vídeo, que fez Lloyd arriscar a vida para salvar o irmão Johansson? Irmã Natália. Ele se lembrou de João 15:13, que diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso fez ele ter muita coragem, junto com a oração, e ele realmente entrou na frente do irmão Johansson e dos policiais. Obrigado. A segunda, você acha que Lloyd agiu como um cristão de verdade? Irmão Gabriel Camargo. Nós podemos ver que realmente ele agiu conforme a Bíblia diz, que Jesus havia mostrado aos seus discípulos como agir, que nós vamos ver mais à frente. E é importante mostrar isso ao nosso estudante, como é diferente do mundo lá fora, onde várias vezes nós vemos que as pessoas sacrificam outras em seu próprio objetivo. Entregam outras à morte para que elas continuem vivas. Mas a organização de Jeová, ou como Deus verdadeiro ensina, nós devemos fazer isso pelas outras pessoas. Muito obrigado. Então, agora nós podemos ler o texto de João capítulo 13, 34 e 35, que está relacionados aí com o assunto, né, com o vídeo que nós temos. A irmã Ivanúzia? Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Aí poderíamos analisar com o estudante, fazendo uma pergunta, né? Como os discípulos de Jesus, os cristãos verdadeiros, iam tratar uns aos outros? Como deviam tratar? Bom, Lucas? Eles iriam ou se tratam como se fosse seu irmão. Eles aplicam o que o Evangelho de João 13, 34 e 35. E não importa a cor da pessoa, a nacionalidade da pessoa. Nós vimos aquele exemplo que, de início, aquele irmão negro salvou a vida do branco. Na volta, o branco salvou a vida do negro.
Então, nós somos uma fraternidade. Então, não importamos a nacionalidade da pessoa. Obrigado, irmão Lucas. Irmão Adriano. A importância de nós, instrutores, é inculcar a necessidade do estudante vir às reuniões, se alimentar espiritualmente, seja no Salão do Reino, no Congresso e Assembleia. É aí que ele vai ver o amor em ação. Ele vai ver várias raças, culturas, homem, mulher, criança, idoso, e aí com certeza ele vai perceber essa característica dos verdadeiros cristãos, né? O amor. Ok. Será que para eles faria diferença a cor da pele ou o país da pessoa? Adriano? De maneira alguma. O importante é que nós nos consideramos como irmãos, porque o que nos une é o verdadeiro amor. Então, independente da origem da pessoa, da sua classe social, nível de educação, e nós não fazemos diferenciação nenhuma. O que nos une é muito mais forte, que são os laços do amor verdadeiro. Obrigado. Será que eles mostrariam esse amor mesmo durante uma guerra? Bom, Júlio. Com certeza, né? Assim como aconteceu e acontece hoje, a Testemunha de Jeová prefere perder a sua vida do que tirar do próximo. E também faz de tudo para ajudar um irmão, mesmo que ocorra, né, risco de vida, assim como nós vemos no vídeo. Obrigado, irmão Júlio. No vídeo pudemos ver uma prova real, né, do que é o amor, né? E ameis uns aos outros. Eu vos dou um novo mandamento. Interessante, poderíamos até analisar com o estudante. Eles já estavam sob o mandamento de amar uns aos outros. Já tinha esse mandamento, povo. Agora, por que um novo mandamento? Não é? Esse novo mandamento envolvia, no caso de Jesus, falando-se dele, de colocar-se, né? Morrer por uma outra pessoa. Foi o que fez ao irmão, né? Se colocou, então, me mate eu primeiro, né? Essa é a prova do novo mandamento, o amor, né? Eu vos dou um novo mandamento. É nesse sentido, né? A estar disposto, assim como Jesus, em morrer pelo seu irmão. Bom, nós temos na página seguinte agora um resumo. Nessa primeira parte, os cristãos verdadeiros obedecem o que a Bíblia diz. É um ponto, né? Aí, mostram amor de verdade. Pregam as boas novas. Aí o estudante vai entender, quando nós falamos isso, a razão, o que é ser um cristão verdadeiro, né? A obediência à Bíblia, o amor de verdade e a pregação. Mas depois nós temos a revisão. Tudo o que os cristãos verdadeiros dizem, fazem, está de acordo com o quê? Como é que nós poderíamos ajudar o estudante nesse sentido aqui? Com o quê? Bom, René? Tudo que os cristãos fazem, os cristãos verdadeiros fazem, está de acordo com a Bíblia. O que os outros fazem que não está de acordo com a Bíblia são os cristãos mentiros. Perfeito. É muito prático, muito fácil do estudante entender isso, né? Outra pergunta: que qualidades mostra quem são os cristãos verdadeiros? Que qualidade mostra os cristãos verdadeiros? Irmã Cecília? O amor de um para os outros. Verdade, não? E que obra os cristãos verdadeiros fazem? Que obra os verdadeiros cristãos fazem? Bom, José Carlos.
E essa obra é o que diferencia os verdadeiros dos falsos, né? Isso que nós fazemos é pregar as boas novas, levar a mensagem de Jesus às pessoas sobre o reino de Deus, e é isso que nos faz diferente. Obrigado. Então não fica difícil, né, para o estudante entender, né? Porque o único povo que prega e segue lá a lei da Bíblia, né, a maneira de se fazer a pregação de casa em casa, é o povo de Jeová. Não tem outro povo que faz isso, né? Qual é outro povo? Ninguém tem. Bom, aí nós temos essa parte que terminei essa lição no dia, né? Por que é bom incentivarmos o estudante a marcar aqui o dia que ele terminou a lição? Porque depois, lá na frente, ele nem vai se lembrar disso, mas ele estando no livro marcado, ele vai lembrar-se de que essa lição foi terminada em tal dia, em tal mês, certo? E aí nós temos o quadro, tente o seguinte: se é possível visitar uma filial das Testemunhas de Jeová. Ainda não é possível, mas é uma questão que poderíamos incentivar o estudante. Aliás, muitos conhecem até de por fora, né? E até admiram. Um dia desses, uma senhora lá de Tatuí, né, por telefone, falou que admira muito aquela construção, bela construção, né? Mas, quando for possível, até incentivar o estudante a poder visitar a filial da Testemunhas de Jeová. E uma outra ideia que poderíamos dar ao estudante. Os irmãos querem comentar uma outra ideia? Irmã Lércia? Assistir uma de nossas reuniões presencialmente. Olha aí, bom, né? Exatamente. Então, há muitas opções, certo? Que poderíamos dar para a pessoa tentar fazer o seguinte: além de incentivar sempre o estudante a fazer as pesquisas, né? Lá o site, também acessar o site, ver respostas a algumas perguntas, algumas dúvidas ou assuntos que a pessoa queira abordar. Muito obrigado, irmãos, pela participação. Nós agradecemos também ao irmão Siqueira por ter dirigido o estudo para nós, comentário de todos os nossos queridos irmãos, e realmente foi uma reunião muito boa. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vimos como que nós podemos dar valor à sabedoria de Jeová, né, por seguirmos ali os passos de Jesus, e também através de nossa pregação, vamos falar um pouquinho a respeito da sabedoria de Jeová para outros. Joias espirituais, nós vimos que aquela descrição de ouro que Salomão recebeu, ela não era exagerada, pois isso acontecia no passado com vários reis, imperadores. Depois, faça seu melhor no ministério, nós vimos aqui as diversas demonstrações de como que nós podemos oferecer estudo bíblico na campanha. Conselhos práticos nós podemos achar no nosso site jw.org, principalmente ali no campo de pesquisa. O irmão Silvio explicou muito bem para nós como que nós podemos fazer isso. E como que nós estamos enxergando as pessoas e o nosso território. O irmão Adriano Garcia também explicou para nós nesta parte. E agora concluímos com o estudo de livro sobre a importante qualidade que os cristãos têm, que é o amor. Antes de nós concluirmos a nossa reunião, nós temos alguns anúncios para passar aqui para os irmãos. Primeiramente, os anúncios do escritório para a congregação. Primeiro anúncio: pregar para pessoas cegas e com baixa visão. Há muitos recursos disponíveis para pessoas cegas e com baixa visão. Dentre eles existem publicações em áudio que podem ser acessadas pelo jw.org, JW Library, Amazon Alexa ou Google Assistente. Além disso, no jw.org estão disponíveis arquivos de leitor de tela, arquivos para linha Braille e vídeos com audiodescrição. Quando uma pessoa cega ou com baixa visão mostra interesse na mensagem da Bíblia, muitas vezes é bom perguntar como ela prefere receber as informações e então ajudá-la a encontrar o recurso mais adequado. Os publicadores que precisam de ajuda para usar algum desses recursos podem também ligar para a Betel e pedir para falar com o setor de suporte do jw.org. Publicações usadas nas reuniões.
O corpo governante quer que todos na congregação, de todas as idades, façam progresso espiritual. Algo que vai ajudá-los muito é ler e estudar a palavra de Deus. Também é importante que todos tenham as publicações usadas nas reuniões, o que inclui a Bíblia, a revista Sentinela e a apostila Reunião e Vida e Ministério. Usamos essas publicações para nos preparar para as reuniões. Também as usamos quando estamos acompanhando as partes durante a reunião. Muitos usam essas publicações em formato digital. No entanto, nós também temos o prazer de disponibilizá-las em formato impresso. Por exemplo, alguns pais usam o formato digital da Bíblia, da revista Sentinela e da apostila da Reunião Vida e Ministério, mas dão para cada um de seus filhos a versão impressa dessas publicações. Isso é importante para que as crianças possam se preparar, acompanhar e participar nas reuniões. Pais, será que seus filhos têm uma Bíblia pessoal e as publicações usadas nas reuniões? Se você precisa de publicações no formato impresso, fique à vontade para pedir para o servo de publicações. Com a ajuda de uma Bíblia pessoal e das publicações de estudo, quer seja no formato impresso ou digital, vamos nos preparar bem para as reuniões, participar nelas e fazer progresso espiritual. Uso de máscaras na pregação. Lembramos que, em lugares onde o governo não exige o uso de máscara na pregação fica a critério de cada publicador. Sabemos que vocês vão continuar mostrando respeito e consideração pelos sentimentos e pelas circunstâncias das pessoas ao se aproximar delas na pregação. Retorno às escolas teocráticas presenciais. Estamos felizes de anunciar que, em locais onde as autoridades permitem, a Escola para Evangelizadores do Reino, a Escola para Anciãos de Congregação e a Escola de Serviço de Pioneiro serão retomadas a partir de 2023 de forma presencial. Assembleias de circuito presenciais. O corpo governante aprovou que as assembleias de circuito voltem a ser realizadas de forma presencial a partir de 1º de janeiro de 2023. Os que não puderem estar presencialmente nesses eventos podem falar com um dos anciãos para pedir acesso ao programa gravado disponível no JW Stream. Tem mais um anúncio para ler aqui. Testemunho por telefone para números aleatórios. Sem dúvida, esse método de pregação foi de grande ajuda durante a pandemia, quando a pregação pública estava suspensa. No entanto, com o retorno do testemunho de casa em casa a partir de 1º de setembro de 2022, descontinuaremos as ligações para os números aleatórios fornecidos no passado pelos anciãos. Com exceção, os publicadores podem continuar cuidando daqueles que já são revisitas ou estudos bíblicos. Se você está revisitando ou estudando com alguém que mora no território de outra congregação, procure os anciãos para saber o que fazer nesses casos. Esse ajuste vai ajudar todas as congregações a realizar de modo organizado a obra de pregação no seu território. Mas sabemos que o testemunho por telefone e o testemunho por cartas são muito apreciados por todos os publicadores. Assim, os anciãos vão continuar organizando esses tipos de testemunho para números de telefones e endereços dentro do território da congregação, principalmente para beneficiar os publicadores idosos e enfermos. Deixa eu virar aqui. Muito bem, agora os pioneiros auxiliares para o mês de setembro. Nós tivemos um total de 16 pioneiros. São esses: Ângela Nunes, João Davi, Célia Vieira, Daniel Benfica, Danilo Benfica, Enzo Soares, Sebastião Souza, Regiane Rodrigues, Kazuya Kanada, Takeshi Kanada, Caio Fernandes, Lara Ubner, Gabriel Campos, Lucas Franco, Lerce Francos e Janete Benfica. Parabéns a todos. Temos aí agora os 30 pioneiros regulares, 2 especiais e 16 pioneiros auxiliares ajudando a eles. Nós temos também o prazer de anunciar que o nosso irmão Rafael Machado agora
passa a servir como ancião da congregação Itanguá. Seja muito bem-vindo ao corpo de ancião, viu, irmão Rafael? Muito bem, vamos então concluir a nossa reunião agora. Convidamos a todos aqueles que puderem a ficar de pé. Nós vamos concluir com o cântico de número 106. Amor, a qualidade que é sem igual. Baseado em 1 Coríntios, capítulo 13, dos versículos 1 a 8. E depois ouviremos a oração final pelo irmão Levi.